Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui porque a gente precisa conversar, esclarecer alguns pontos a respeito do 360 Slim Caps. Eu como nutricionista, eu sinceramente estou chateado, estou triste com tantas mentiras, com tantas coisas, baboseiras, coisas sem nenhum tipo de congruência que estão falando a respeito desse tipo de produto. Eu, diferente de vários colegas de profissão, de vários profissionais da saúde, decidi me posicionar e falar aqui para vocês se realmente o 360 Slim Caps funciona, se ele vale a pena, se existe algum tipo de efeito colateral ao utilizar. Gente, basicamente, o primeiro ponto que eu tenho que esclarecer aqui para vocês é que o 360 Slim Caps não se trata de um remédio para emagrecer, ele não se enquadra nessa categoria. Ele se trata de um suplemento natural. Quando a gente fala isso, significa que ele reúne compostos no nível de concentração, no nível de dosagem ideal para o emagrecimento, certo? E é importante eu falar isso aqui logo no início do vídeo, pessoal, porque muitas pessoas estão sendo enganadas por produtos falsificados, ou seja, com nível de concentração, com nível de dosagem alterados, que no final das contas não traz o emagrecimento. Então eu vou deixar aqui o link oficial do fabricante na descrição do vídeo e no comentário em destaque, que você vai comprar direto da fábrica. Tem a nota fiscal, tem a garantia. Caso haja algum problema, você pode solicitar o reembolso. Gente, como é que funciona o 360 Slim Caps no organismo? Como suplemento natural, pessoal, ele não tem nenhum tipo de substância que cause algum tipo de efeito colateral no seu organismo, ou seja, não altera o seu quadro de hormônios, não causa nenhum tipo de alteração tanto na sua parte hormonal, tanto também na sua parte de glândulas, entendeu? Então não vai ter nenhum tipo de efeito colateral. Eu reuni aqui um copo d'água e azeite para mostrar como é que funciona o 360 Slim atuando no seu organismo. Você vai ver, vou até tomar aqui água para você ver que é água, viu, tá? Água normal. Vou colocar aqui um pouco de azeite só para você olhar. Esse aqui é o efeito similar, é semelhante ao que acontece quando você ingere o 360 Slim Caps, claro, da forma correta que eu vou falar aqui no vídeo também para você utilizar. Basicamente ele vai reunir e dividir toda a alimentação, toda espécie de carboidrato, de gordura, de proteína que você vai ingerir durante a sua alimentação, ele vai reunir e formar, que a gente chama na nutrição de massa gelatinosa. Porque o 360 Slim Caps, pessoal, ele é rico em fibras solúveis que absorve bastante água e forma essa massa gelatinosa, facilitando o quê? O processo de excreção, tanto por parte urinária, tanto por parte das fezes, sem causar nenhum tipo de dor abdominal, de desconforto, nada, pessoal, porque se trata de um suplemento natural. Você vai notar que essa massa gelatinosa, ela fica separada, dividida, facilitando a excreção. E é basicamente isso que acontece quando você ingere o 360 Slim Caps. Ele pega as macromoléculas que eu falei aqui, como o carboidrato, e quebra em moléculas menores, que são a glicose, as proteínas, em aminoácidos, as gorduras em ácidos graxos e assim por diante, basicamente facilitando o processo de digestão, tá? Outro ponto importante de falar aqui, pessoal, como que você deve utilizar o 360 Slim Caps e não tem nenhum mistério. Você vai utilizar 2 cápsulas ao longo do dia. O que eu recomendo aqui no meu consultório para os meus pacientes? A utilizar uma cápsula antes do almoço, 30 minutos antes, e outra cápsula antes do jantar. Basicamente dessa forma você vai permitir o funcionamento 24 horas dos 360 Slim Caps no seu organismo, facilitando o processo de digestão e atuando no processo de emagrecimento. Claro, é importante falar, o 360 Slim Caps é um produto verificado, aprovado pela Anvisa em parceria pelo Ministério da Saúde. Quando a gente fala isso em termos técnicos, significa que ele passou por testes, por validações e comprovou-se o resultado, ou seja, eficiência e eficácia. Gente, outro ponto importante que muitas pessoas me perguntam é em quanto tempo eu vou ter resultado, em quanto tempo eu vou perder peso, vou emagrecer. Gente, não existe uma regra dita para todos os organismos, para todas as pessoas. Não, vai variar de pessoa para pessoa. Mas o que eu observo? O que eu observo na média? Basicamente, a partir da 4ª semana, você vai notar os primeiros resultados. Porque, gente, não existe milagre, não existe nenhuma coisa que, vou tomar hoje, amanhã eu vou emagrecer. Não existe isso, isso aqui não é Hollywood, isso aqui não é filme, isso aqui é verdade, é história real. Então assim, se utilizando da forma correta, que basicamente são 2 cápsulas ao longo do dia, a partir da 4ª semana você vai ter resultado, porque o 360 Slim Caps não é um remédio para emagrecer, é um tratamento, existe o início, existe o meio, existe o fim, tá? Você não vai tomar para o resto da sua vida, por isso que eu sempre oriento você a utilizar o kit recomendado. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo direitinho, que você vai utilizar o tratamento completo e vai obedecer esse processo de emagrecimento, tá bom? Eu não vou me estender muito, pessoal, mas se existir alguma dúvida, alguma questão que eu não respondi, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer questão de responder. E claro, conhecimento nunca é demais, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.